Antes mesmo de ele nascer, já se sabia que seria uma pessoa especial. Um ser sobrenatural informou a sua mãe de que o filho que ela iria conceber não seria um mero mortal, mas um ser divino. Ele nasceu de maneira milagrosa e se tornou um jovem adulto. Deixou a casa dos pais e se tornou um pregador itinerante, incitando seus ouvintes a viver não pelos bens materiais desse mundo, mas por valores espirituais. Arrebanhou diversos discípulos ao seu redor, pessoas que se convenceram de que seus ensinamentos tinham inspiração divina, até mesmo porque ele próprio era divino. Isso foi provado por ele com a realização de milagres, cura de enfermos, exorcismos de demônios e ressurreição dos mortos. Contudo, ao final de sua vida, ele angariou inimigos, que o entregaram aos romanos para que fosse julgado. Depois de deixar esse mundo, ele retornou para encontrar seus seguidores e convencê-los de que não estava realmente morto, mas vivendo no reino celestial. E mais tarde, alguns de seus seguidores escreveram livros sobre ele. Todo mundo leu? Todo mundo acompanhou? Vocês acham que o Bart Ehrman estava falando de quem? De Jesus? De Jesus? De Jesus? Parece, né? É. Então, mas Parece. não é, não. O Ehrman está falando, não está falando de Jesus, ele está falando de Apolônio de Tiana, que foi citado no livro de Filóstrato, que foi um devoto posterior de Apolônio. Esse livro do Filóstrato foi escrito no começo do século III, possivelmente assim por volta de 220 ou 230 anos depois do tal Jesus. E, para tanto, ele fez uma pesquisa considerável, né, baseando-se amplamente nos relatos registrados por uma testemunha ocular e companheira do próprio Apolônio. Apolônio, ele teria se destacado em Éfeso, na Turquia, entre os anos 20 e 30, depois de Cristo, né, ou depois da Era Comum. Portanto, depois de um certo filho de Deus, operador de milagres, semelhante, que viveu uma diferente região remota do Império, né, que seria o Jesus de Nazaré. Mas antes que os escritos sobre os Jesus bíblicos se tornassem conhecidos, porque só foram conhecidos a partir do ano 70. Né? Isso alguns historiadores falam que foi a partir dos anos 70, e outros falam que esses escritos eles só foram conhecidos mesmo a partir do século II. Tá? Bom, seguidores posteriores desses dois homens divinos acharam que havia uma competição entre eles. Essa competição fez parte de uma luta maior daquele tempo entre o paganismo e as formas de religião apoiadas pela vasta maioria de todos que viviam na antiguidade e que abraçavam uma variedade de religiões politeístas, né? E o cristianismo, recém-chegado na cena religiosa, que insistia a ver só um Deus e que Jesus era seu filho. Ok? Bom, os seguidores cristãos de Jesus, e eu não estou falando dos apóstolos do Jesus de Nazaré, que é o nosso Jesus histórico, mas os seguidores cristãos do Jesus bíblico, que surgiu depois, é uma narrativa que surge depois. Esses seguidores do Jesus que tinham conhecimento do Apolônio afirmavam que ele era um charlatão e uma fraude. E os seguidores pagãos de Apolônio asseveravam que o Jesus bíblico é que era um charlatão e uma fraude.
ambos os grupos eles podiam indicar relatos escritos abalizados da vida dos líderes deles, né, para amparar os tópicos de debates que eles tinham. Então, assim, no século IV, somente no século IV, é que veio o Constantino, surge o Constantino, né, e ele funda as bases do cristianismo como religião oficial do Império Romano a partir do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é que muda tudo, muda o esquema todo ali, tá? Originalmente, esse concílio deveria se reunir ali em Ankara, na Turquia, né? Mas por questões práticas ele foi transferido para Nicéia, que também é na Turquia. Aliás, na Turquia foi o berço, né, do cristianismo, né? De onde nasceu mesmo o cristianismo. Foi o primeiro dos 7 principais concílios de bispos da igreja que os historiadores chamaram de concílios ecumênicos, o que significa algo como concílio do mundo inteiro, né? O termo não é inteiramente apropriado ao caso, uma vez que, obviamente, o mundo inteiro não participou desse concílio, né? Mas apenas um grupo de bispos ali, e esses bispos também não representavam o mundo, né? Nem mesmo o mundo do cristianismo. Os bispos da porção ocidental do Império praticamente não participaram disso. A maioria deles, né, dos bispos, veio de regiões do leste, como Egito, a Palestina, que naquela época já era Palestina, por causa do Império Romano, a Síria, a Ásia Menor e a Mesopotâmia. E até mesmo o bispo de Roma, chamado Silvestre, ele não participou, mas ele mandou 2 núncios no lugar, né? Os historiadores diferem sobre esse número de bispos na conferência, né? Atanásio de Alexandria, que era um rapaz na época, e que depois virou o bispo de Alexandria, né? Que era muito poderoso, mais tarde indicou que tinham 312 bispos presentes nesse concílio, né? E esse concílio se reuniu em junho de 325, marca essa data aí, porque foi 325 e foi oficializado, então, o cristianismo, tá? O tema central que eles resolveram pelo concílio se referia aos ensinamentos de Ário, que era o defensor do arianismo, né? Nada a ver com o arianismo, os arianos nazistas, nada disso. E os seus defensores, incluindo Eusébio de Cesareia, estavam presentes também. Eusébio deu início aos procedimentos apresentando sua própria declaração de credo, né? E nessa exposição teológica do que deveria ser confessado como verdadeiro e como válido sobre Deus e sobre Cristo, sobre o Espírito e assim por diante. Evidentemente, a maioria dos participantes do concílio considerou o credo basicamente aceitável, mas era ambíguo em pontos centrais, de modo que a maior parte dos bispos não ficou satisfeita, em razão do credo não refutar diretamente algumas afirmações heréticas de Ário. É uma briga que eles tinham entre eles, tá? Inclusive, Eusébio de Cesareia é considerado como um dos primeiros cristãos assim, mais proeminentes, né? Mas a narrativa de Eusébio da Cesareia ela foi derrubada já várias vezes, diversas vezes, porque ele não conseguia comprovar aquilo que ele tentava afirmar, certo? Bom, após eles elaborarem as suas posições teológicas, os bispos concordaram e então deveria haver um credo, né? E este consistia de declarações teológicas concisas, e começava com uma declaração muito breve sobre Deus Pai. E era breve porque ninguém disputava o caráter ou a natureza de Deus, né? Seguida de declarações muito mais longas sobre o Cristo, uma vez que esse era o tópico de interesse, concluindo uma declaração quase inacreditavelmente curta sobre o Espírito. Ninguém falava de Espírito naquela época. Falava mais de Deus mesmo. Bom, o credo terminava com uma série de anátemas ou maldições. E as pessoas que faziam determinadas declarações heréticas, todas elas ligadas a Ário e seus seguidores, eram então contestadas ali.
E o credo, por fim, tornou-se a fundação do que hoje é chamado credo de Niceno, e é o que provavelmente a maioria dos cristãos já escutou em algum seminário teológico, algum curso de crisma, de batismo, enfim. O padre vai lá e fala, e tem uma oração deles que diz que é assim: cremos em um só Deus. Só vou ler para vocês aqui. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, porque em todas as coisas vieram a existir, as coisas do céu e as coisas da terra, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, Deus desceu e encarnou, tornando-se humano, sofreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos no Espírito Santo. Então, assim, tu percebes, né? Dá para perceber que depois desse concílio, eles decidiram, enfim, qual seria a narrativa, né? E o que seria divulgado e propagado ali para frente, certo? Se vocês pegarem até a Bíblia mesmo, né, os evangelhos, você não vai ver Jesus em nenhum momento falando nada disso, entendeu? Essas afirmações são afirmações deles, desse concílio, né, desses bispos que decidiram ali o que seria o credo e como seria a religião, os dogmas dessa religião dali para frente. Para encurtar, né, a história longa, essa história longa e complexa, né, houve uma concordância geral entre os bispos presentes quanto aos detalhes desse novo credo, né, cuja intenção era unir todos os cristãos, né, e é o que o credo pretende quando declara apresentar a visão da Igreja Católica e Apostólica, né, que é a visão que descende em linha direta dos seguidores posteriores do Jesus bíblico e encontra-se espalhada pelo mundo inteiro, né? O católico, nesse contexto, quer dizer universal, né? Eu acho que vocês já sabiam disso. E eu ressalto que esses seguidores de Jesus em pauta, Jesus bíblico em pauta, nunca estiveram com ele, né? E foram doutrinados a partir dos ensinamentos de Paulo, certo? Bom, e assim parece chegar ao fim a história de como Jesus se tornou Deus, sendo Cristo coeterno com Deus Pai. O Cristo de Nicéia, obviamente, está muito longe do Jesus de Nazaré, ou do Jesus histórico, que era um pregador apocalíptico, esse Jesus histórico, né? Itinerante, lá dos cafundós da Galiléia rural, que ofendeu certamente as autoridades, porque tentou criar um novo reino, né? Foi crucificado sem cerimônia por crimes contra o Estado, ele foi acusado de sedição, isso é fato, e fosse logo que tivesse sido na vida real, ele agora havia se tornado plenamente Deus para todos eles, certo? Então, assim, agora eu vou abrir para algumas perguntas que já estavam selecionadas, né, por alguns de vocês aí, e vocês vão perceber que dentro dentro dos estudos desses acadêmicos, e eu estou sempre recomendando eles para vocês, não há a menor possibilidade do Jesus bíblico ter existido. O bíblico não existiu. O bíblico é uma narrativa, é uma construção. E aquilo que eu falei para vocês. Trazendo para o contexto dos Anunnaki, ele é uma construção que pega emprestada, né? Na verdade, ele rouba a vida, a biografia do Jesus histórico e une isso ao mitraísmo, ao zoroastrismo, ao Tammuz, ao próprio Dumuzi, e carrega com ele os símbolos de Enki e os símbolos de Marduk.
Entende? Então, assim, o Jesus histórico, né, ele teve um papel, e eu vou mostrar para vocês, dentro dos estudos dessas pessoas, que ele teve um papel. Ele era um judeu, né, que acreditou que ele tinha uma missão de levar a Torá às pessoas, né, e provavelmente ele não se considerava um Mashiach, né, o Messias. Talvez algumas pessoas tivessem até achado que ele era, mas ele mesmo, de fato, não poderia se considerar, porque ele estaria indo contra a própria Torá, contra a própria lei que ele estava ali ensinando, né? E pronto, e a história dele tem começo, tem meio e tem fim. E quando a história dele se encerra com a crucificação, né? Não da maneira como ela é narrada, principalmente no Evangelho de João, né? Quando a crucificação acontece e ele morre, a história dele acaba. E por que a história dele acaba? Porque nenhum historiador contemporâneo dele, do tempo dele, se deteve para escrever qualquer coisa sobre ele. Dá uma pincelada. Naquele tempo havia um cara assim, chamado Jesus, que foi para lá, que foi para cá, que ensinou, e pum, 2 páginas e acabou, não fala mais nada. O Jesus bíblico é que começa a ser trabalhado, levado ao conhecimento das pessoas, né, como Deus, a partir do século 2, 3, 4. É aí que começa a história. Então, assim, antes, não. Né? E os seguidores desse Jesus histórico, como eles não têm, como a história acabou, né? Eles também acabaram. Não foi adiante. O máximo que aconteceu era uma seita chamada Seita dos Nazarenos, que eram os seguidores desse Jesus histórico. E dessa seita dos Nazarenos faziam parte o Tiago, que era irmão dele, o Pedro, que era irmão dele. O resto, que veio a partir de Paulo, seguiu em frente. Seguiu em frente e com sucesso, porque foi uma religião que realmente cresceu assustadoramente. Certo? Então vamos lá. Primeira pergunta aí, Anderson. Solta ela aí, por favor. Então vamos lá. A primeira pergunta praticamente já está respondida, né, Kito? Mas só para a gente frisar, então, aqui, porque a base de toda essa reunião hoje aqui são as diferenças entre o Jesus histórico e o Jesus bíblico. Então, afinal de contas, o Jesus de Nazaré, que seria o Jesus bíblico, existiu ou não existiu? Ou esse Jesus de Nazaré fala do Jesus histórico? Então, são duas coisas distintas. Quando a gente pensa Jesus de Nazaré, a gente tá falando do Jesus histórico. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente está falando do Jesus bíblico, que surgiu depois, certo? Assim, ele existiu, o Jesus de Nazaré, que é o Jesus histórico? Sim, ele existiu, é fato. Os evangelhos e as cartas paulinas, que, aliás, foram escritas primeiro que os evangelhos, né, elas atestam a existência do Jesus de Nazaré. Além disso, as fontes pagãs posteriores, como Flávio Josefo, Tácito, Plínio, atestam a existência e o início do movimento cristão, né? Portanto, assim, não se pode desprezar esses documentos baseados em fatos reais, ainda que exista uma forte carga teológica neles, né? No entanto, este Jesus de Nazaré é o nosso Jesus histórico, e ele não tem nada a ver com Jesus bíblico. É preciso que vocês tenham essa compreensão para poder fazer essa distinção, entende? Eu sei que vocês não estão treinados, né, para isso, porque vocês não conhecem a cultura judaica, não conhecem a religião judaica, então às vezes fica um pouco confuso,
né? E vocês podem se perder um pouco nessa história, né? Porque, afinal de contas, pô, os dois estão ali nos evangelhos, os dois estão dentro dos evangelhos, são citados dentro dos evangelhos. Só que como é que você vai aprender, né? Como é que você vai perceber que estão falando do Jesus histórico num determinado ponto e estão falando do Jesus bíblico no outro? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, tudo que diz respeito, tudo que conecta o Jesus histórico ou o Jesus de Nazaré ao seu povo, à sua religião, né, à sua tradição, está certo. Isso está tudo certo. Isso não está errado. Talvez tenha um acréscimo aqui, tenha enxugado alguma coisa ali, tenha feito alguma interpolação no texto ali adiante, mas, em geral, está certo quando fala do Jesus histórico. Dá para perceber, para quem conhece a tradição e a religião, dá para perceber que é um judeu que está ali na história. Não é outra coisa. Quando vem uma narrativa que joga esse Jesus de Nazaré contra o seu povo, contra a sua religião, aí você percebe que é uma narrativa, é uma interpolação que veio depois, um acréscimo que veio depois, né? E que faz exatamente essa confusão. Ele aproveita a vida, ele suga a vida do Jesus histórico para encorpar essa vida do Jesus bíblico, que é um mito, que não existe. Nada disso existiu. É tudo que... A maioria das coisas que tem ali, do próprio julgamento, da própria sentença, da própria indisposição dele com os fariseus, né? Isso tudo é uma narrativa. As chances disso terem acontecido são muito, muito raras, muito, muito difíceis de terem acontecido. E a gente vai ver isso lá para frente. Tá? Tá tudo bem até aqui? Tá tudo certo até aqui? Para quem não sabe, há alguns anos atrás, o History fez um documentário. Eu procurei isso aí outro dia e não achei. Não sei onde é que estava, eu não me lembro, faz muitos anos. E onde eles traziam, né, todos os, como é que eles falavam, clones de Jesus ou algo do gênero, né? Que tinha uma história idêntica de Jesus, que na verdade era o inverso, né? O Jesus bíblico é que foi baseado na história deles. E Apolônio de Tiana era o número 1. Era o clone de Jesus número 1, né? Na verdade, o principal inspirador da história de Jesus foi Apolônio de Tiana, do Jesus bíblico, né? Eu vou sugerir para vocês, mais uma vez, que vocês procurem, né, os canais do professor André Chevitarese, canal do professor André Chevitarese. Ele fala muito sobre Jesus histórico, muito. E ele é a gente pode dizer assim que ele é o estudioso mais proeminente hoje no Brasil para falar sobre Jesus histórico, é o professor André Chevitarese. Tem também o professor Oswaldo também, A Tenda do Necromante. Esse é bom também, ele é muito bom também. Se eu não me engano, tem um chamado Diogo Gontijo, tem o Antônio Miranda também, tem o professor Jonathan também, Jonathan alguma coisa, não lembro agora, e tem uma professora também muito boa, agora que eu esqueci o nome dela, mas eles estão sempre nos canais uns dos outros, entendeu? Falando exatamente sobre tudo isso. E eu acho que isso vai ser uma luz muito boa para vocês entenderem a diferença do Jesus histórico para o Jesus bíblico, o que é narrativa, o que pode ter sido realmente, de fato, ter acontecido naquele período, tá bom? Essa é a minha dica para vocês. A gente precisa entender o seguinte, aquela região, naquela época, né,
era uma região constantemente invadida por quem queria conquistá-la, né? Porque ela estava, assim, se a gente esquecer um pouco os Anunnaki e pensar um pouco na história, a gente vai ver que aquela região ali, ela faz parte do crescente fértil. A Mesopotâmia inteira fazia parte do crescente fértil, ou seja, o crescente fértil ele ligava os 3 continentes, Europa, Ásia e África, entendeu? Aliás, Europa, Ásia e África. Então, aí o que acontece? Obrigatoriamente, o comércio passava por aquela região. Então, quem controlasse aquela região, né, estava muito bem. Por isso que ela sempre foi muito ambicionada pelo Alexandre, pelo Ciro, enfim, pelos romanos. Todo mundo queria aquela região, porque era ali que passava toda a rota do comércio deles, do Antigo Oriente. E por eles invadirem constantemente a primeira região, né, que foram os assírios, os babilônios, os gregos, os romanos, enfim. O povo daquela região, né, os judeus, eles clamavam sempre por um libertador, por um salvador. Pô, quem é que vem aqui salvar a gente? Não é possível, toda hora entra alguém aqui para conquistar isso aqui e tomar isso da gente. Eu estou tirando o contexto Anunnaki daqui, tá? Tô falando só historicamente. Então, aí o que acontecia? Vários como eles seguiam, né, os profetas, eles liam os profetas, conheciam os profetas, então vários deles acabavam assumindo um papel de Messias. Não, Messias sou eu, Messias é assim, Messias é assado. Então surgiam vários candidatos a Messias, mas nenhum deles era o Messias, claro, entendeu? E o que aconteceu é que o Jesus histórico, ele não se considerava um Messias. Talvez o considerassem um Messias, os seguidores dele. Mas ele mesmo não considerava. Mas o Jesus bíblico, ele é praticamente imposto. Depois do concílio de Nicéia, ele é praticamente imposto como Deus. Entendeu? E muito associado a Roma, o que é mais curioso, né? Porque, assim, Roma continua no poder, né? Quando ela percebeu que ela estava decadente, o que aconteceu? Ela criou um Deus e continuou no poder. E continuou no poder até por tempo. Até o século XX era o braço estendido do Império Romano. Qual que é o nome, afinal de contas, de do Jesus histórico. Então tá. Isso. E eu vou dar essa explicação, e a partir dessa explicação, eu não vou mais tratar como Jesus. Talvez eu até fale Jesus de Nazaré para numa escorregada, mas eu vou falar o nome dele verdadeiro, né? Bom, nenhum judeu antes ou depois desse episódio recebeu o nome de Jesus. Nenhum. Não existe. Nem antes, nem depois. Ou mesmo Yeshua. Yeshua também não existe. Não é um nome próprio. Certo? Yeshua é tão somente um substantivo. Um substantivo que quer dizer salvação. E provavelmente os cristãos, numa tentativa de se aproximarem do judaísmo, adotaram este nome, talvez pensando em serem aceitos pelos judeus, né? Então, assim, o que você mais escuta hoje em dia são cristãos falando que acreditam em Yeshua. Isso não existe. E o judeu, quando escuta isso, ele ri, porque ele percebe que é mais uma tentativa de tentar cooptá-los para uma religião que não é a deles. Entende? Porque, assim, nem o nome os cristãos sabem. Então, assim, eles acharam, não, Yeshua quer dizer salvação. Ele era o Salvador, então pronto, o nome dele era Yeshua. Não era Yeshua. O nome do Jesus histórico não era Yeshua. Certo? Bom, o fato é que um nome não pode ser traduzido. Certo? Alguém que se chame, por exemplo,
exemplo, e o Adriano deve falar bem isso porque ele está aí nos Estados Unidos, né, Adriano? Então, assim, alguém que James Baker aí nos Estados Unidos, quando vai para o Brasil, não é chamado de padeiro. Então o Jaime Padeiro, chega aí. Por quê? Porque isso seria uma tradução literal do nome, mas nome não se traduz, né? Alguém que se chame, por exemplo, João Coelho no Brasil, quando chegar ali na casa do Adriano, o Adriano não vai chamar ele de John Rabbit. John Rabbit, tudo bem, John Rabbit? Não vai falar. Pô, ele pode até falar com sotaque, né? Pô, João Coelho, tudo bem, João Coelho, mas nunca vai traduzir o nome do cara. Isso não existe. O máximo que se pode fazer com o nome é você transliterar para o fonema da língua do país que está usando aquele nome, né? Assim, aquele ajudante de ordem do Moisés, que todo mundo conhece como Josué, o nome dele era Yehoshua. Yehoshua ben Nun, ben filho, Nun era o pai dele. Então era Yehoshua ben Nun. Ou, na forma contraída, passaram a chamá-lo de Yoshua. Então, esse é um nome comum em Israel. É um nome muito comum em Israel. Yehoshua, e chamar o Yehoshua de Yoshua. Isso é comum lá. Mas Yeshua, não. Então, assim, daqui para frente, né, eu acho que espero que todo mundo tenha entendido, né? Daqui para frente, quando a gente se referir ao Jesus histórico e quiser chamá-lo pelo nome hebraico, que era o nome que ele provavelmente teria, é Yoshua, ou Yehoshua ou Yoshua. E quando alguém falar para vocês assim, eu acredito em Yeshua, tu já sabe que o cara acredita em Jesus Cristo. O negócio do cara é Jesus Cristo. Ele só está tentando dar uma característica judaica para isso. Para o nome, pô. E aí ele vai trazer todos os símbolos do judaísmo, a menorá, a kippá, o talit, entendeu? Para dizer que ele acredita no judeu Yeshua. Mas não existe judeu Yeshua. Nunca existiu. Isso é mais uma fraude, né? Ou ignorância daquele que acredita que está falando do Jesus histórico. Não está. Primeiro, ele nem conhece o Jesus histórico. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima? Qual é a próxima? Vamos para a próxima. Então, agora que a gente sabe tudo certo que... por enquanto com vocês, tá? Bom, vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Tá. Agora que a gente sabe que Jesus, o Jesus histórico, se chama Yoshua, ou Yoshua. Yoshua. Onde e quando nasceu Yoshua, Kito? Então, vamos lá. Bom, diferentemente do que apontam os evangelhos, Yoshua não nasceu em Belém, mas em Nazaré. Por isso ele foi chamado de Nazareno, né? Aliás, o mesmo nome foi emprestado aos seus seguidores, que eu já falei anteriormente, que era a seita dos nazarenos, né? Eles seguiam exatamente o Jesus de Nazaré. Na verdade, para a maioria dos pesquisadores, a referência a Belém é uma alegoria do Novo Testamento, né? Na época, essa alegoria provavelmente foi escrita para ligar Jesus ao rei Davi, que teria nascido em Belém e era considerado um dos messias do povo judeu, né? Davi sim, é exatamente isso que o povo crê que será o Messias, né? Um general, derrotando seus inimigos, que era o que acontecia no caso do Davi. Então, assim, eles acreditam que os evangelistas, né, tentaram associá-lo, o Jesus bíblico, tentaram associá-lo ao Davi. E aí, por isso, jogaram ele lá para Belém, entendeu? Mas ele não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Tanto as referências que tem algumas passagens lá nos evangelhos que supostamente ele teria entrado numa sinagoga, não
encontrou também, vou falar sobre isso, porque Nazaré já foi escavada de todos os lados, de ponta a ponta, e não encontraram nenhuma sinagoga. Mas, ok, está lá uma referência dizendo que ele teria falado assim, na sinagoga, e as pessoas falaram, pô, mas quem é ele? Ele não é o filho da Maria, não sei o quê, parará. Então, assim, para eles saberem que ele era o filho da Maria, que também não era Maria, era Miriam, né? Para eles saberem disso, é porque o cara viveu ali, né? Aquela região era dominada por ele, pô, entendeu? Todo mundo sabia quem era, ele conhecia o açougueiro, o padeiro, pô, enfim, ele era uma pessoa conhecida ali na região. Então, portanto, a alcunha de Jesus de Nazaré, né, ou Nazareno, não deriva apenas do fato da sua família ser oriunda de lá, né, como costuma ser justificado, né? E mesmo que os historiadores estejam certos ao afirmarem que o nascimento dele foi em Belém, né, e que isso seja apenas uma alegoria, o que é mais coerente, né, para o ambiente que ele nasceu, e eu vou explicar isso daqui para frente, né, é que o entorno ali da onde ele morava, ele não era rico, a família dele não era rica, e o entorno de onde ele morava era uma casa pobre, na cidade de Nazaré, porque Nazaré não tinha Nazaré não era nada, cara, era um vilarejo, entendeu? E ainda hoje não é nada, Nazaré. E aonde ele morava não devia ser diferente, por exemplo, da onde colocaram ele em Belém, entendeu? Tipo assim, num estábulo, com os animais, porque assim, como ele morava em Nazaré, e Nazaré as casas eram pobres, era natural que perto das casas, ou no entorno das casas, tivessem lá carneiros, vacas, ovelhas, entendeu? Porcos não, porque eles não... Até tinha, assim, mas tinham animais perto da casa, entendeu? Não era nada... Era uma zona rural, cara, entende? Não era um grande centro, Nazaré, né? Ignora, por exemplo, por que os pais dele, né, a Miriam e o Yosef, esses são os nomes hebraicos dele, né, que moravam em Nazaré, estariam em Belém no momento do parto. A explicação tradicional encontrada no Evangelho de Lucas, né, de que teriam retornado à cidade natal de Yosef para o censo, esbarra na falta de registros de alguma grande convocação desse tipo nesses anos. Quer dizer, os evangelhos eles tentam forçar uma barra, né, para colocar o sujeito lá. Né? Não, nasceu ali porque teve um censo, os romanos fizeram um censo e queriam saber, todo mundo tinha que ir para lá, para Belém. Isso não é verdade. Né? Não existe nada nenhum registro que prove que os romanos exigiam que as pessoas fossem até Belém para serem recenseadas. Né? Na verdade, quando isso acontecia, eles faziam o recenseamento nas localidades que as pessoas moravam. Ou seja, eles não precisavam sair de Nazaré para ir até Belém por causa do censo. Entende? Eles seriam recenseados lá em Nazaré. Quem era de Belém seria recenseado em Belém. Entende? Por quê? Porque eles eram mão de obra. Os romanos precisavam deles para trabalharem. Entende? Então, olha o prejuízo que seria para a economia romana ter que deslocar todo mundo das suas regiões para ir lá para Belém por causa do censo. Não faz o menor sentido. Tá bom? O Mateus, por exemplo, ele opta pela residência dos pais dele, do Jesus histórico, né, do Yoshua, e após o retorno do Egito, eles teriam ido morar em Nazaré, a fim de não serem perseguidos pelos descendentes de Herodes. Né? Quer dizer, aí já não tinha mais explicação, já tinham colocado ele nascendo em Belém para associá-lo ao rei Davi, então pronto, agora não precisa mais, vamos tirar ele daqui. Aí botam ele de novo na cidade dele, que é Nazaré. Né? Mateus resolve dessa maneira. Né? E ao que tudo indica, Lucas e Mateus teriam escolhido Belém como cidade natal
as suas versões da vida de Cristo se alinhassem ao que eu falei, a profecia do Antigo Testamento, né, que segundo diz lá, o Messias nasceria na cidade do rei judeu, ou seja, na cidade de Davi, que é Belém. Né? Nazaré era um vilarejo de trabalhadores rurais, numa encosta de serra, né, no máximo, 1.000 habitantes. Né? Tem estudiosos que dizem que nem isso tinha 400 habitantes naquela época. Segundo os arqueólogos, esta cidade, né, Nazaré, é tão obscura, né, que fora dos evangelhos não existe nenhuma menção na literatura falando de Nazaré. Aliás, nos próprios evangelhos, não sei qual evangelho, eu não sou versado neles, né? Eu apenas pesquiso neles, mas tem um evangelho que diz, inclusive, que alguém fala assim, mas ele não é o de Nazaré, mas o que pode vir de importante de Nazaré? Eu acho que tem um evangelho que fala alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, Nazaré era nada, cara, entende? Era um vilarejo de nada. Como autêntico nazareno que ele era, né, ele viveu na terra dele, por volta lá do século I, entre os anos 6 e 4, no fim do reinado de Herodes. Que mais que eu posso falar? A paisagem do lugar era pontuada por casas pobres, chão de terra batida. Acho que mais nada, cara. Uma Era coisa o tipo importante. vilarejo daquela época, né? Que existiam muitos. Né? Uma coisa importante também, né? Que é outra coisa. Você percebe que é tudo uma construção narrativa, né? A gente hoje estaria festejando, né, ou celebrando, ou vivendo no ano 2024, desde o nascimento dele. Né? Então, mas é uma contagem que está errada também. Né? Porque, assim, quando ele nasceu, e é o que eles falam aqui, né, nos estudos, né, deles, o ano já era ou 4 ou 6. Entende? Percebe como é que está errado? O cabeçalho dos documentos oficiais na época, né, não faziam como indicação do tempo o nome do regente do período. Né, o que leva os pesquisadores a crerem que Yoshua teria nascido antes do ano que foi convencionado após a invenção do Jesus bíblico. Então, assim, quem nasce no ano 0 é o Jesus bíblico, porque o Jesus histórico já tinha nascido 4 ou 6 anos antes. Percebe isso? Então, assim, isso já foi admitido, cara. Eu acho que foi o Papa João Paulo II, não tenho certeza, mas eu acho que foi o Papa João Paulo I. João Paulo II. Acho que foi o João Paulo II que chegou a admitir algumas coisas. Uma delas é que o calendário estava errado, e a outra é que realmente o Natal não era no dia 25 de dezembro. Né? Mas como isso virou uma convenção, ninguém mais ia mudar isso. Entende? Então o Natal deixou de ser uma data comemorativa para ser uma data comercial, né? Então, tanto faz, como tanto fez. Então, com relação a isso, né? Então, sabemos que pelo próprio Papa que admite isso, né, que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Ok. E a razão é simples, porque essa data coincide com o solstício de inverno do hemisfério norte, quando acontece uma série de festas pagãs muito anteriores ao nascimento desse Cristo. Já existiam homenagens a divindades ligadas ao Sol e aos outros astros. Né? Ao que tudo indica, o dia foi adotado pelos católicos primitivos na esperança de cristianizar alguma festa pagã. E é interessante a gente observar isso, né? Porque assim, ele
ele teria nascido, o bíblico, né? Jesus bíblico, teria nascido no dia 25 de dezembro. Uhum. Dentro da cultura judaica, quando uma criança nasce, ela é apresentada 8 dias depois para fazer a sua circuncisão. Não, mas assim, porque depois do 25 de dezembro, vinham as Saturnálias, na época do Império Romano. Vinham as Saturnálias, que era uma festa que comemorava o Ano Novo, o nascimento do Ano Novo. Você vê que isso é tudo uma tradição pagã, cara. Sim. Então, primeiro vinha o Natal, depois vinham as Saturnálias. Ou seja, o que a gente faz, né, o que o mundo ocidental faz exatamente hoje, é celebrar o Natal e depois comemorar o Ano Novo. E o que o Jesus bíblico, né? Ele é apresentado ao mundo como o sol do novo mundo, né? Como aquele que vai renovar o mundo. Está tudo associado, certo? Bom. Exatamente. Eu lembrei que como é que era a data pagã que eles comemoravam? A data era o Sol Invicto, né? Exatamente. Do dia 25 de... Então, os o 25 Sol de dezembro. Invictus. O Sol Invictus está associado ao Mitra, que está associado ao... Esqueci o nome agora. Eu falei nele hoje. O Deus... Tammuz? Não, Tammuz também, mas era o outro. Abu Mazda. Esqueci, eu falei nele hoje. Era um persa, era zoroastrismo. Era o deus do zoroastrismo também. Aru Mazda, uma coisa dessa. Mazda eu tenho certeza que era. Bom, e esse Jesus bíblico está associado a tudo isso, cara. Entende? No entanto, né, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. O Jesus histórico. Já esqueci o bíblico. Mas então, quando que Jesus histórico teria nascido? Você vê que ninguém atenta para esse detalhe, né? E eu só vou falar aqui também só para pontuar, enriquecer um pouco mais esse personagem, né? Mas não para dar a ele nenhum caráter de Messias, nada disso, né? Mas falar um pouco da vida desse cara. Então, assim, na cultura judaica, você só é permitido falar sobre as leis, sobre a Torá, quando você se torna um filho do mandamento, quando você se torna um bar mitzvah. Entendeu? Antes disso, você não tem autorização para conversar sobre as leis. Ninguém vai te dar ouvido. Você é imaturo ainda para tratar sobre as leis. Você tem que estudá-las primeiro, se preparar para poder subir ao púlpito, pegar a Torá e ler uma única vez ali, uma linha, né? A partir dali, você se torna um filho dos mandamentos e ganha como se fosse é um rito de passagem, né? E você se torna maior para poder debater sobre as leis. Ok. No Evangelho de Lucas, né, tem uma passagem, e eu não tinha passado para você, mas eu vou ler aqui uma passagem de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 47, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube seu pai, né? Aqui está escrito José, nem sua mãe. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca deles. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Ok? Então,
Por que ele foi encontrado falando sobre as leis com os doutores da lei? Porque certamente ele nasceu no período da Páscoa. Entende? Ele foi para a Páscoa para fazer o bar mitzvah dele, para celebrar o Pêssar, e depois ele falou. Então, assim, não se pode precisar exatamente qual o dia, mas que foi dentro da festa do Pêssar, foi dentro da Páscoa judaica. Isso é quando? Isso é em abril. Entendeu? Entre abril e março, que é quando cai a festividade da Páscoa. Então, assim, o Jesus histórico teria nascido na Páscoa judaica, nesse período da Páscoa judaica. O dia você pode precisar, mas teria nascido nesse período. Certo? Interessante. Isso ninguém fala, porque as pessoas sempre especulam assim, nasceu em não foi em setembro. Não foi em setembro. Né? Até porque tem outras pistas também. Né? O fato de estar lá no Evangelho, que ele foi para o censo em Belém, né? E quando ele chegou em Belém, aquilo estava muito cheio, os caravansarais estavam muito cheios de peregrinos que estavam ali em Belém. Ora, Belém fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam ali justamente porque eles iam para Jerusalém. Os caravansarais estavam cheios porque as pessoas estavam parando ali para passar a noite e no dia seguinte eles iam para Jerusalém. Por quê? Porque era a festa da Páscoa. Entendeu? Entendeu como é que é a história? Então, assim, Como tudo foi essas coincidências, montado. essas coisas não estão escritas ali à toa, né? Só que as pessoas, como não percebem a cultura, né, a tradição, a religião, então isso passa batido, isso passa despercebido. Mas, assim, o Jesus histórico nasceu dentro da Páscoa. O bíblico não, o bíblico nasceu lá no dia 25 de dezembro. Já é uma invenção, então inventaram tudo para ele. Certo? Jean tinha erguido a mão, Jean? Acho que... Manda lá. Tito, para os judeus considerá-lo mestre, como rabi, ele teria que ter uma família. Se o senhor me corrija se eu estiver errado, nos explica aí. Porque eles, como o senhor falou, para ele ser filho do conhecimento, do doutor, uma coisa assim, mas falam que o Jesus bíblico era santo, não tinha família, não casou com ninguém. Mas para ele ser considerado um rabi perante os judeus, ele teria que ter uma família, ele teria que ser casado. Então, para ele ser considerado um rabi, ele não precisava ser casado, ele precisava conhecer a Torá. Esse é o primeiro ponto. Tua câmera está abaixada aí. Hein? Tua câmera está abaixada. Tá parecendo teu cotovelo. Então, aí. Desculpa. Para ele ser considerado um rabi, ele precisaria conhecer a Torá. Esse é o primeiro ponto. Agora, o fato dele não ter uma família, isso é muito estranho. Isso é uma coisa que contradiz totalmente a cultura judaica. Porque, assim, o homem e a mulher, na cultura judaica, foram feitos para formarem uma família, um núcleo familiar. O judaísmo não defende nem o ascetismo, né, que é o cara viver solitário, nem o celibato, nada disso. Ele estimula o judaísmo que o homem se case e forme uma família para dar uma continuidade, entendeu? Então, assim, as coisas a imagem que foi construída para o Jesus bíblico, ela contradiz completamente o Jesus histórico. E o Jesus histórico, né, é claro que não se pode, eu não posso provar isso, ninguém pode provar isso, mas pode-se especular que o Jesus histórico se relacionou não com Madalena, como as pessoas querem que seja,
Mas se vocês observarem, né, quando ele... É porque assim, a história mesmo desses filmes, elas não se aprofundam, elas pontuam algumas coisas. Então, assim, quando ele vai ressuscitar Lázaro, por exemplo, né, as irmãs de Lázaro correm logo para ele, né? E uma delas, provavelmente, ele teve alguma fé quando era mais novo, alguma coisa assim, ele deve ter tido alguma fé. Talvez ele não tivesse dado continuidade a isso, porque ele decidiu sair pelo mundo para, enfim, para pregar, entendeu? Mas ele certamente ele teve um contato, é uma relação muito próxima que ele tem ali com Lázaro e com a família do Lázaro, e que era uma coisa perfeitamente normal, não era nenhum pecado isso, entende? Isso só se torna pecado na narrativa construída pelo cristianismo, né? Pelo dogma da igreja, né? O Pedro, por exemplo, Pedro tinha sogra, isso é citado no evangelho, ele tinha sogra, entende? Não tem essa história de não vou casar com ninguém, não vou ter filho, que eu vou me dedicar somente à religião. Quem faz isso, e essas religiões, né, que defendem isso, é porque o cara ele cresceu nesse ambiente aprendendo exatamente que o Jesus bíblico era celibatário. Então, se ele abandonou tudo para pregar, quem sou eu para não fazer isso, né? Vou fazer isso também, eu acredito nele. Entende? Mas isso é uma deturpação do judaísmo, isso é uma narrativa, só isso. E só para fazer um adendo aqui, para a gente encerrar essa parte e ir para a próxima, uma coisa para vocês analisarem. Segundo isso que o Jean trouxe, o que o Pedro explicou, né? 2 pontos importantes para serem analisados que foram mudados a partir do cristianismo, a partir da construção do Jesus bíblico. Primeiro, essa questão do celibato para fugir da tradição judaica, né? Então é algo que difere. E segundo, que eu acho que é mais importante do que a primeira, inclusive, é a tradição de acúmulo de bens da Igreja Católica. Então, essa questão, acho que vocês já ouviram falar, né? Que por que padre não casa? Por que existe o celibato dentro do cristianismo? Não tem nada a ver com simplesmente você se dedicar. Por quê? Para você não deixar herdeiros. Por quê? Porque os herdeiros... Quem que o padre representa? A Cúria Romana. Então, com a evolução das leis, com o passar do tempo, eles já preveram isso lá atrás, falaram, vai dar rolo aqui. Por quê? Porque a gente tem muito capital e o padre casa, aí depois separa, aí ele vai ter que dar dote para a esposa, e herança e etc. Então, eles cortaram já na raiz. A Suzana fez um comentário aqui, vamos ver o que ela colocou. O catolicismo é muito contraditório ao próprio Novo Testamento, em muitos aspectos. Justamente, não se sustenta, né? A sustentação, e prestem atenção, não vou falar que isso é bastante polêmico, a sustentação do catolicismo está toda em cima da fé, tá? É tudo em cima da fé. Ou seja, você não pode questionar, não precisa. Quem somos nós para questionar a palavra de Deus? Se está lá e o padre fulano de tal, ou cicrano, disse que é assim e acabou. Eu não vou questionar, porque Deus quis, porque é assim e acabou. Enfim, muito bem pontuado, Su. É isso aí. Vamos para a próxima, Kito? Então, mas só finalizando. Sempre que a narrativa afastar o Jesus bíblico, o Jesus histórico, das suas tradições, da sua religião, né, da própria Torá, você pode ver que ali é o Jesus bíblico que está entrando, é a narrativa que está entrando, entendeu? É uma deturpação que estão fazendo. Né? E que essa deturpação levou à criação das religiões cristãs. Enfim,
que usam um judeu, que é o Jesus histórico, né, para fortalecer a narrativa delas, entende? E por que eles obtiveram sucesso com isso? Porque a maioria não conhece a religião, a tradição, os costumes, enfim, que usam um judeu, que é o Jesus histórico, né, para fortalecer a narrativa dele, entende? Então, eu acho que não, é isso mesmo. A coisa é tão escancarada que eles praticamente se apropriaram desse judeu. Praticamente, então, terminando, eles praticamente se apropriaram de um judeu, cara. Entende? É um Messias deles, é um Messias judeu que não segue o judaísmo, que segue uma outra religião. É uma coisa de louco isso. Vamos lá, próxima pergunta. Uma pergunta aqui que também agora que a gente sabe dessa questão da diferença dos Jesus, qual então seria a aparência de Yoshua? E aqui é algo interessante, porque a minha família de berço é católica, né? Então nasci em berço católico e tal. Hoje não tenho religião, mas eu me lembro dos quadros, né? Dos quadros famosos de Jesus, clarinho, pele clara, olho azul, cabelinho lisinho e tal. E aí eu lembro, lá na década de 90, não, 2000, não me recordo, que eles fizeram a primeira imagem, né, do verdadeiro Jesus, né, que tinha a cara de quê? De alguém lá do Oriente Médio, né, e foi um choque para as pessoas, né, por quê? Porque a ciência veio toda orgulhosa dizendo, aqui, ó, Jesus era assim, ó, a cara dele era uma cara de árabe, não sei mais o que, né, e os católicos lá, não, mas e esse Jesus de olho azul, cabelo castanho, pele clara? Então, porque ele vende mais, né? Um branco, de olho azul, louro, pô, vende muito mais. Né? Mas, sinceramente, não condiz com a realidade. Né? Se alguém presenciasse o nascimento dele, provavelmente ia se deparar com um recém-nascido de feições bem diferentes da imagem que se consagrou nesses filmes aí de Hollywood, né, que retratam esse personagem bíblico, certo? Então, portanto, assim, vocês esqueçam esse tipo europeu, alto, branco, de olhos azuis, cabelos longos, ondulados e barba. Pô, isso é fake. Ele não era negro. Isso ele não era. Negro ele não era. Mas ele era bem moreno. Ele era bem moreno. Cabelos, provavelmente cabelo castanho escuro ou preto. Entende? Porque essa coisa assim do branco, né, ali naquela região, do louro, branco, olho azul, essas coisas, isso é depois que os europeus chegaram ali, cara. Entende? Historicamente, a região era morena. Entende? Até para suportar aquele calor, aquele sol. O cara for muito branco ali, não rola, cara. Né? A própria teoria das raças diz isso, né? Como que a ciência explica? Por que existe a pele negra e morena? É nos lugares mais quentes, é onde o pigmento hoje você tem. Hoje você encontra. Claro que hoje você encontra branco, louro, de olho azul lá. Né? Tanto do lado oriental, né, de Jerusalém Oriental, quanto do lado ocidental. Você encontra, mas também você encontra do lado ocidental, você encontra morenos também, né? A comunidade judaica, por exemplo, sefardita, que veio da Península Ibérica, ela é morena, cara. Ela é bem morena, entendeu? Então, assim, certamente ele foi uma criança cuja aparência estava próxima da de um árabe de cabelos negros e pele morena, né? Eu sugiro até que vocês procurem uma reconstituição que foi feita por um especialista em reconstrução facial. O cara se chama Richard Neve, da Universidade de Manchester. E é praticamente certo que ele não foi alto também, a julgar pelos objetos como camas e portas deixados pelos seus contemporâneos. Isso
descoberto, né, um estudo feito por uma biblista chamada Ana Flora Anderson, tá? Acho que é isso, Ana Flora Anderson, é isso mesmo. Portanto, a julgar pelos registros históricos que contam um pouco da vida, né, na região em que ele nasceu e foi criado, ele provavelmente ele foi um homem de estatura média, né, não digo baixo, mas estatura média, pele morena, cabelo escuro, encaracolado, né? E por ser um trabalhador braçal, porque ele trabalhava ali com o pai dele, né? Ele tinha uma estrutura física bem desenvolvida e a musculatura bem definida e torneada. Isso é fato, né? Porque ele tinha que carregar aquelas madeiras, aqueles troncos de madeira para poder trabalhar com o pai dele, entende? Sem contar que também ali não tinha carro, então vivia andando para lá e para cá, então estava sempre, não dava tempo de ficar gordinho, não, cara, entendeu? Isso é uma coisa nova. Né? Ou para os reis ficavam, porque os reis não andavam, ficavam deitados o tempo inteiro comendo e não fazendo nada, certo? Então é isso. Acho que está explicado essa parte aí também, né? Show de bola. Eu só quero, para complementar, eu lembrei de 2 casos aqui, só para complementar, não quero gerar polêmica e nem atrasar mais, mas assim, ó, talvez vocês já tenham ouvido falar, né, e hoje, para mim, é mais claro. As versões, eu ouvi 2 versões já, do porquê Jesus era, assim, branco, do olho azul e tal, do jeito que era pintado. A primeira versão foi no tempo que eu estudei, que eu era estudante gnóstico, e lá eles diziam que tinha toda uma história de um estupro, que Maria tinha sido estuprada por um soldado romano, não sei o que. Primeira história fake que eu ouvi. E a segunda, então, foi agora anos mais próximos de agora, né? Porque Jesus era um Anunnaki. Então, como ele era um Anunnaki, daí sim, ele era loiro do azul e nórdico e tal, né? Eu só quis colocar como curiosidade mesmo as 2 versões absurdas, né, que eu já ouvi. Então, deixa eu te falar, porque essa primeira versão que você falou aí, ela realmente foi muito difundida. E assim, houve um período, né, que os próprios judeus eles ficaram muito preocupados com a possibilidade do povo se assimilar a essa nova religião, entende? Porque o apelo era muito grande, afinal de contas eles eram judeus, estavam falando de um judeu. E se a gente olhar a história do Jesus bíblico, não é uma história feia, é uma história bonita, é uma história de amor, um cara que vai lá e quer consertar o mundo, essas coisas todas. Então, eles criaram algumas histórias realmente para tentar afastar o povo, né? O que para mim foi uma bobagem, né? Para tentar afastar o povo da leitura do Novo Testamento. Era proibido até ler o Novo Testamento há alguns anos atrás. Quer dizer, muitos anos atrás era proibido. Hoje não. Hoje se lê até para poder argumentar, para poder discutir. E uma das histórias que eles falavam, né, é que esse Jesus ele era filho de Pandera, que era um soldado romano, entendeu? Enfim, e o tal do Pandera estuprou a Miriam e nasceu Jesus, né? Mas é uma história sem pé nem cabeça, não funciona. O Jesus histórico era filho, sim, da Miriam, não foi estupro, também não foi filho do Espírito Santo, não foi nada disso, né? Até porque ela coabitou com Yusuf, né? Então, assim, foi um casamento normal, certo? Eu vou aproveitar esse gancho, eu vou pular a próxima pergunta, tá, aqui, dos irmãos, e vou para a próxima, porque já pegar o gancho que você acabou de falar agora. Então, falando já em Miriam, né, que não era Maria, mas sim Miriam, e já que a gente entrou nessa questão aí das boatos do estupro e tal, e a história da gravidez extraordinária, né? Então, de que Miriam foi, sei lá como é que posso chamar isso, mas ela foi tocada pelo Espírito Santo e concebeu, deu à luz, mesmo sendo virgem. Essa gravidez extraordinária, como é que se explica? Da onde que veio essa conversa? E a história
Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix.